Vamos lá, pessoal. Começando então mais um vídeo, ainda falando sobre mudanças de fase. Lembrando que a mudança de fase geralmente envolve uma transferência de energia, às vezes aquecendo, às vezes resfriando, ou seja, aumentando o nível de energia do líquido ou diminuindo o seu nível de energia. Esse quarto vídeo então é para falar sobre quando a água está fervendo. Aumentar a pressão sobre a superfície de um líquido eleva o ponto de ebulição do líquido, ok? Então, falar sobre ebulição e sobre água fervendo aqui são sinônimos. A evaporação ela acontece na superfície do líquido. Isso aí já foi comentado. Uma mudança de fase de líquido para gás também ocorre abaixo da superfície de um líquido, causando bolhas. Então, formação de bolhas é uma evidência de que o líquido ele está fervendo ou ebulindo, né? As bolhas são impulsionadas para cima até a superfície, onde escapam para o ar ao redor. A mudança de fase de líquido para gás abaixo da superfície do líquido é chamada de ebulição. A pressão de vapor dentro das bolhas em um líquido em ebulição é grande o suficiente para resistir à pressão da água circundante. Então aqui a gente tem a bolha de água, bolha de ar. Esse ar ele está fazendo pressão para fora e a água está empurrando essa bolha de ar, comprimindo, pressionando ela, ok? Então perceba que elas fazem forças em sentidos contrários. A bolha para fora, a água para dentro da bolha. Ao menos que a pressão de vapor seja grande o suficiente, as pressões ao redor irão colapsar qualquer bolha que possa se formar. Então, de maneira geral, essa pressão aqui de fora ela é maior do que a pressão de qualquer bolha. Abaixo do ponto de ebulição, a pressão de vapor não é grande o suficiente. Então, enquanto não atingiu a temperatura de ebulição, essa força, essa pressão do líquido é maior do que a pressão da bolha. As bolhas não se formam até que o ponto de ebulição seja atingido. À medida que a pressão atmosférica aumenta, as moléculas de vapor devem se mover mais rapidamente para exercer uma pressão maior e contrabalancear a pressão atmosférica adicional. Com a pressão reduzida, como em altas altitudes, por exemplo, em topo de montanhas, né? O ponto de ebulição ele vai diminuir. Por quê? Porque a altas altitudes a gente tem uma redução da pressão. A ebulição depende não apenas da temperatura, mas vai depender também da pressão com que esse líquido está submetido, ok? Falando então da questão da alta pressão, né? Que é a situação que acontece na panela de pressão. Uma panela de pressão possui uma tampa que se ajusta firmemente e não permite que o vapor escape até que atinja uma determinada temperatura. À medida que o vapor se acumula dentro da panela, a pressão na superfície do líquido aumenta, o que impede a fervura. Então, o líquido ele vai evaporando, esse vapor vai ficando preso aqui dentro, vai aumentando a pressão, essa pressão volta a pressionar as moléculas de água aqui, ok? Então, é essa situação aqui, ó, onde que na panela de pressão, o vapor que está aqui em cima aplica uma pressão maior, fazendo com que esse ponto de ebulição ele demore mais para acontecer. Então você precisa fornecer mais energia, beleza? Então vamos lá. O aumento da pressão faz com que a água atinja uma temperatura mais alta antes que a fervura possa acontecer. Então, dentro da panela de pressão, a água está a uma temperatura acima do ponto de ebulição. A temperatura mais alta da água cozinha os alimentos, mas isso também depende da pressão, ok? É o que estava escrito lá na última linha. Agora sobre baixa pressão.
Na situação de baixa pressão é o seguinte, é importante notar que a alta temperatura da água é que cozinha o alimento, não é a fervura em si. Então aqui tem uma coisa importante, né? Não deixa esse raciocínio passar. Uma vez que você colocou, por exemplo, um ovo ou uma batata para cozinhar dentro de uma panela, sendo, portanto, a alta temperatura que cozinha o alimento e não a fervura, quando a água atingir o processo de fervura, você tem que abaixar a chama do fogão. Não faz sentido você continuar fornecendo uma quantidade de energia, gastando mais gás, sendo que a água já atingiu o seu limite para fazer a ebulição. Então, abaixa a chama para o mínimo, preserva o seu gás e mantém a água fervendo, porque não é o tamanho da chama que vai aumentar a temperatura da água fervendo, e sim a pressão que está lá dentro da panela. Em altitudes elevadas, a água ferve a uma temperatura mais baixa, porque na altitude elevada tem menor pressão. Em Denver, nos Estados Unidos, a água vai ferver a 95 graus Celsius, em vez de 100 graus Celsius, que é no nível do mar. Se você tentar cozinhar alimentos em água fervente de temperatura mais baixa, terá que esperar mais tempo para um cozimento adequado. Então, alguma coisa que cozinha em 10 minutos a 100 graus Celsius vai levar tipo 12 minutos para chegar no mesmo ponto a 95 graus Celsius. Se você estiver em outra cidade, tudo bem? É porque é a temperatura que cozinha o alimento e não a sua fervura. Ferver, assim como a evaporação, é um processo que esfria o líquido. Quando a água a 100 graus Celsius sob pressão atmosférica está fervendo, o calor é retirado tão rapidamente quanto é adicionado. Então, aqui a gente tem energia sendo fornecida para o líquido e aqui na superfície a gente tem moléculas levando energia cinética para a atmosfera. Então, chega energia, sai energia. Se o resfriamento não ocorresse, ou seja, se essa água não tivesse evaporando aqui em cima, a aplicação contínua de calor resultaria em um aumento contínuo de temperatura. Então, esse processo aqui ele tem que ser de resfriamento, porque aqui está acontecendo um aquecimento. Energia entra e energia sai. Uma situação para você pensar como que a fervura é um processo de resfriamento. Seria então uma boa ideia esfriar suas mãos quentes e pegajosas mergulhando-as em água fervente? Explique. Evidentemente não, né? Uma pegadinha. Quando dizemos que a ebulição é um processo de resfriamento, o que se quer dizer na verdade é que a água, e não as suas mãos, estão sendo resfriadas. Tudo bem? É o líquido em si. Mergulhar em água a 100 graus Celsius seria muito desconfortável para as suas mãos. Pergunta final para você responder: qual é o efeito da pressão na temperatura de ebulição de um líquido? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.